Hoje vamos discutir um pouquinho sobre a memória humana e como você pode melhorar a sua memória de modo a utilizá-la proficientemente no seu dia a dia. Primeiro, para que memória, gente? Como funciona a sua memória? A sua memória, na verdade, permite que você entenda, armazene, recupere e retenha conhecimentos para uso posterior, como, por exemplo, estudar 2 semanas antes um conteúdo que vai ser cobrado na prova dessa sexta-feira. Para que isso? Para disponibilizar informações à sua mente quando você julgar necessário. Lembrando sempre que você não vai ter o Google em mãos na hora de prestar um concurso vestibular ou concurso público. Para isso, reservamos algumas dicas. Dica número 1, esteja atento. Parece uma dica senso comum, mas é verdade. Se você não prestar atenção e não se envolver com aquilo que você está fazendo, não vai se lembrar de modo fácil daquilo que você precisa. Portanto, preste muita atenção naquilo que você está aprendendo. Dica número 2. Desafie o seu cérebro. Todos os dias, aprenda algo novo com o qual você não estava acostumado. Aprenda, por exemplo, a falar em público, um novo idioma, faça um jogo de quebra-cabeça, leia um livro diferente, de enredo diferente com o qual você não estava acostumado. Para que a gente está dando essa dica para você? Quando você aprende algo novo, você melhora e torna mais rápidas as conexões de memória, deixando o seu cérebro, portanto, mais eficiente. Então, toda vez que você faz isso, obviamente, as suas sinapses são realizadas de modo mais rápido e você consegue voltar ao arcabouço de memória cada vez mais rápido. Dica número 3. Relaxe. Como assim? É para ficar na minha casa brisando? Não. Relaxar significa, foque apenas no que você está aprendendo. Deixe de lado problemas que você tem na sua casa. Se alguém na sua família está doente, se você se esqueceu de pagar o aluguel da República nesse mês, relaxe. Concentre-se apenas naquilo que você está se dispondo a aprender. E, posteriormente, obviamente, vai acontecer a memorização. Então, os 3 passos: relaxar, concentrar, consequência, memorizar. Dica número 4. Ensine. Explique para o outro aquilo que você aprendeu, ou explique para si mesmo. Você já não se deu uma aula em frente ao espelho? Toda vez que a gente explica para alguém ou para nós mesmos o conteúdo, estamos aprendendo e retendo mais facilmente o conteúdo. Dica número 4. Não, já falei, né? Dica número 5. Essa dica, eu gosto muito. Escreva sempre. As pessoas que escrevem estão utilizando as suas faculdades mentais mais elaboradas para transpor para o papel aquilo que elas pensam. E daí a função de fazer esquemas, mandar e-mails e escrever redações, listas de compras, tudo que você organiza por meio da escrita, facilita também a sua memória, que tem relação com a nossa dica número 6. Que tal arrumar essa bagunça? Se a palavra de ordem para a memória é organização, um espaço físico e, sobretudo, mental desorganizado não contribui em nada para a sua memória. Portanto, arrume a sua escrivaninha e arrume o seu cérebro. Organize as suas informações em pequenas gavetinhas. Os conteúdos de biologia, de física, de química, de matemática, de língua portuguesa, para posteriormente você aprender a conectá-los de modo proficiente, ok? Dica número 7. Use seus sentidos. Use associando o seu olfato, o seu tato, a sua visão, a sua audição a uma memória significativa. Então, quando o seu professor lhe explicar uma matéria, procure associá-la a uma imagem. Então, toda vez que a gente aprende química e alguém fala pudim de passas, a gente sabe que aquilo, na verdade, tem a ver com os elétrons. Mas você já parou para pensar naquele pudim caseiro que a sua mãe faz e coloca ameixas em cima, o vulgo manjar branco? Se você associar uma coisa com a outra, dificilmente você vai esquecer. E é isso que você tem que fazer nessa dica, usar os seus sentidos associando as memórias. Dica 8, não muito fácil da gente fazer hoje em dia. Alimente-se bem. Procure ingerir proteínas, carboidratos, gorduras com moderação, açúcares com moderação e não se esqueça, a alimentação adequada envolve hidratação. Portanto, carregue sempre com você uma garrafinha de água. Moçada, eu não estou dizendo essas bebidas energéticas ou cheias de sais minerais que podem sobrecarregar os seus rins e o seu organismo. Eu estou dizendo água. Até porque a maioria de vocês
fica o dia inteiro em ambientes com ar-condicionado, que rouba a água do organismo. Portanto, mantenha-se hidratado também. Dica número 9. Repetir. Repita aquilo que você aprendeu. Estudou um conteúdo hoje de manhã? Revise à tarde e procure revisá-lo novamente à noite. Quanto mais vezes você revisitar esse conteúdo, mais facilmente você vai reter esse conteúdo no seu cérebro. Ele vai sair da sua memória de curto prazo para a sua memória a longo prazo. E uma vez a longo prazo, nunca mais essa informação será esquecida. Dica número 10. Interação. Comunique-se com o outro, converse com pessoas diferentes, relacione-se, saia de casa, interaja com o outro. Chegou um estrangeiro na sua escola ou no seu bairro, vá conversar com ele. Ah, mas eu não sei falar dinamarquês. Tudo bem, você pode saber alguma palavra em inglês que ele também saiba e vocês vão trocar experiências diversas. Dica número 11, que de uma certa maneira está ligada à dica 10. Diversifique o seu vocabulário. Procure todos os dias aprender uma palavra diferente. Eu não acho legal abrir o dicionário e buscar uma palavra aleatória. Leia algo diferente, pince aquela palavra e escreva no seu caderninho. Deixe ali anotado para posterior consulta. Ou se o professor falou uma palavra diferente, pergunte o significado ou pesquise você mesmo o significado e coloque essa palavra em ação. Hoje, o mundo é de quem trabalha muito bem com a linguagem. Portanto, dica número 12. Visite lugares diferentes. Eu sei que nem sempre o nosso fundo monetário consegue nos permitir essa dica de se realizar, mas, se possível, saia de casa. Mesmo na internet, excelentes museus têm visitas virtuais. O Guggenheim, o Louvre, busque alguma coisa diferente, ou até mesmo por meio de um livro, ok? Dica número 13. Durma bem. Não em sala de aula, obviamente. Na sua casa, faça rituais de sono e procure ter um mínimo de 4 horas de sono diárias. Cada organismo pede um tanto. Algumas pessoas precisam de 4, outras precisam de 12. Mas durma de modo profundo. Como a gente faz isso? Criando ritual de sono. Todos os dias você deita às 10, todos os dias às 11. Estabeleça o seu horário. Não adianta fazer um dia eu durmo às 2, outro dia eu durmo um pouquinho à tarde. Crie ritmo de sono para também criar ritmo de estudo. Dica número 14. Veja com os olhos da mente. O que você quer dizer com isso? Seja um contador de histórias. Crie imagens mentais dos conceitos, elas podem ser estáticas ou dinâmicas, associadas a algo que você está aprendendo. Quem nunca teve um professor de história que, antes de contar um evento histórico, associou isso a uma historinha que ele contou da própria biografia do historiador? Então, é isso que a gente quer de vocês. Dica número 15. Emoções. Coloque as emoções na sua vida. Deixe as emoções participarem. Nesses filmes norte-americanos de motivação, principalmente voltados para o esporte, a gente sempre vê um time que começa lá na 3ª divisão, que recebe um treinador ou algum jogador motivador, e eles falam, não, eu vou comer isso aqui com farinha. Vou dar o meu sangue e a gente vai conseguir. Ou para o bem ou para o mal. Ou você ama muito ou você odeia. Mas, de alguma maneira, você tem que deixar as emoções fluírem. Gostar do professor e gostar da matéria é uma associação que sempre dá muito certo, mas nem sempre a gente gosta do professor. Nem por isso você tem que deixar de gostar da matéria. Você pode odiar a matéria e falar para ela, eu odeio você, mas vou dar conta de você porque você está me irritando. Até porque acontecimentos acompanhados por emoções são armazenados de forma mais eficiente. Ou seja, transforme isso em um catalisador, ok? Dica 16. Divirta-se. Não em sala de aula de novo. Às vezes sim, né? Tem aulas que são muito engraçadas. Mas a diversão também propõe algum ensinamento. Por exemplo, vocês devem ter visto ali o videogame, o mangá, palavras cruzadas, até mesmo andar de bicicleta. Aprender um esporte novo é uma diversão? É, que vai melhorar as suas conexões neurais, ok? Dica 17. Compartimente a sua informação. Divida em fichas para você não se perder. Quando a gente estuda história da literatura no Brasil, nós começamos então lá da Carta do Descobrimento, de Pero Vaz de Caminha, e vamos fazendo a linha do tempo da literatura até a literatura contemporânea. É importantíssimo você saber dividir a informação para não se perder. O mesmo acontece na história, na química, na matemática, na biologia. Por quê? Porque o conhecimento só vai sendo engordado.
Então, ele começa do básico e cada vez mais informações até que você consiga ter um rol de informações que devem fazer parte do seu arcabouço mental, ok? Dica 18. Exercícios físicos. É comprovado que pessoas que praticam exercícios físicos melhoram as suas conexões cerebrais. Aliás, pacientes que passaram por traumas cerebrais são recomendados a fazer exercícios físicos para melhorar a sua construção de neurônios. Portanto, se você não passou por trauma, mas está estudando, pare um pouquinho, descanse e vá fazer alguns exercícios físicos na sua rotina. A cada 1 hora de estudo, sei lá, ande de bicicleta ao redor do bairro. Se você estiver na escola, vá até o pátio, converse com alguém, caminhando. De alguma maneira, deixe o seu corpo em movimento para oxigenar o seu cérebro. Já que estamos falando de oxigenação do cérebro, dica 19. Matemática na cuca. Esqueça os aparatos para você fazer conta. Esqueça a calculadora, esqueça aquele velho lápis que tem sempre a tabuada como cola. Se você não conseguir fazer o processo mental de desenvolver a matemática, tudo bem, comece desenvolvendo por meio da ponta do lápis, mas na sequência, permita-se fazer a conta, como a gente chamaria em linguagem comum, de cabeça. Por quê? Porque isso faz com que o seu cérebro deixe de ser preguiçoso. Use o seu cérebro, gente. Ele existe para que você tire proveito dele, ok? Então, vamos lá. Dica 20. Faça uma retrospectiva mental daquilo que você aprendeu no seu dia a dia. O que eu revisei hoje? Eu aprendi zoologia? O que eu aprendi dentro da zoologia? Eu classifiquei os quinidários? Como é essa classificação de quinidários? Rapidinho, 5 minutos você faz isso. Retrospectiva faz com que você guarde, memorize e retenha na sua memória a longo prazo. Por último, mas não menos importante, imaginação. Gente sem imaginação não vai muito longe. Dê asas à sua imaginação. Seja criativo. Como que a gente é criativo, professor? A gente nasce criativo ou não? Depende. Você pode fazer coisas que estimulem a sua criatividade. Pratique algo que você não fazia então. Tente pintar alguma coisa. Tente criar algo que seja seu, mas não fique na mesmice. Saia fora da casinha. É isso. A gente se vê no próximo encontro. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e usem a memória de vocês. Até!